Orgulho e Preconceito não é um livro romântico. Lide com isso. Hoje nós vamos conversar sobre esse livro incrível. Foi a minha primeira experiência com a Jane Austen e eu tinha uma impressão totalmente diferente dessa história. Orgulho e Preconceito é um livro que engana. Esses dias eu tava vendo alguém comentando que se decepcionou com Orgulho e Preconceito porque não tem nenhum beijinho entre a Lizzie e o Mr. Darcy. E isso só reforça, gente, essa questão que a Jane Austen, quando escreve esse livro, ela não tem a menor intenção, na verdade ela utiliza como pano de fundo a questão romântica para fazer uma crítica muito ferrenha à sociedade dessa época. Nascida no dia 16 de dezembro de 1775, em Hampshire, na Inglaterra, filha do reverendo George Austen e de Cassandra Austen, Jane Austen foi a segunda mulher entre 7 irmãos. Quando completou 8 anos, foi enviada a um internato com a sua irmã Cassandra, sua melhor amiga durante toda a vida. O seu contato com os livros vem do acesso à biblioteca do seu pai. Isso não era um costume. Na época, os pais deixarem os seus filhos terem livre acesso à biblioteca. Tanto que no livro mesmo, que o pai da Lizzie só permitia a entrada delas quando elas eram solicitadas. E isso era um costume, gente. A biblioteca, o escritório era de acesso único, exclusivo do homem da família. O pai da Jane Austen, ele era um homem à frente do seu tempo, deixava a biblioteca livre, para que tanto ela quanto os alunos dele pudessem ter o livre acesso, pudessem utilizar e ler os livros que eles quisessem. Bom, como eu disse antes, além de reverendo, o pai da Jane Austen, ele era professor particular. Então ele recebia muitos alunos que vinham da cidade e ficavam morando durante o tempo que eles recebiam as aulas. A jovem leu muitos livros e ela traz como referência, é claro, né, muitas dessas obras, como por exemplo Pamela, que eu tenho aqui, Evelina, Belinda. Só pra gente ter uma noção do pioneirismo da Jane Austen na produção literária, vamos localizar ela ali mais ou menos no tempo. Orgulho e Preconceito foi publicado em 1813. Jane Eyre e Morro dos Ventos Uivantes foram publicados em 1847. Coloca aí, mais de 30 anos depois. Frankenstein é de 1817. David Copperfield é de 1850. Alice no País das Maravilhas é de 1865. Madame Bovary é de 1857. Ilusões Perdidas é de 1839. E o Dostoiévski nasceu depois que a Jane Austen morreu. Então vocês terem uma noção de como essa mulher é incrível. Orgulho e Preconceito foi publicado em 1813, mas não foi o primeiro romance dela. O primeiro romance da Jane Austen foi Razão e Sensibilidade, que foi publicado em 1811. E esse romance foi publicado com o pseudônimo de Uma Mulher. Apesar de Orgulho e Preconceito ter sido publicado há 206 anos atrás, a gente não encontra na escrita da Jane Austen um excesso de descrição que era característico da escrita dessa época. Ela usa as palavras de um jeito muito único, característico dela, das obras dela, que a gente pode dizer que ela é bem econômica e bem certeira. Então não espere ler um livro que vai ser extremamente descritivo. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de livros que descrevem muito os ambientes, você fique tranquilo, porque ela é bem econômica nesse quesito. Com relação ao panorama histórico, vamos lembrar o momento que a Londres vivia nessa época. Londres já via os reflexos cruéis da Revolução Industrial, e esses reflexos eram sentidos inclusive nas áreas mais remotas. Por exemplo, os cercamentos dos campos. A gente pode pensar assim que isso é algo comum, mas não é. Os cercamentos só se deram a partir do momento que os camponeses começam a criar ovelhas, porque vocês devem lembrar que a Revolução Industrial começa a partir da produção de tecidos, né? Foi uma das maiores produções industriais da época, e para os camponeses era muito mais lucrativo que eles cedessem essa matéria-prima para a indústria. O camponês que não conseguia ter essa capacidade de produção de matéria-prima, ele tentava a vida na cidade. E imagina um camponês que sai e ele tentar se adequar a um trabalho que ele não está habituado, ele não sabe como exercer aquela tarefa. Jane Austen não fala dessa Londres, ela não vivia no centro, ela vivia em Hampshire.
Então, ela só fala daquilo que ela conhece, a vida e os costumes das pessoas que viviam ali no campo. Diferente de Dickens, que vem depois da Jane Austen, ele sim retrata a Londres que ele viveu, que ele viu. Então a gente tem essa diferença entre os dois autores, né? Entre as produções literárias da Jane Austen e do Dickens. Utilizam então ali da sua vivência para poder fazer as suas denúncias sociais, né? O Dickens utiliza muito ali da miséria, da fome, da Londres. A Jane Austen não. Ela utiliza do romance de costumes para nos inserir em uma outra Inglaterra, em uma Inglaterra que vivia uma realidade um pouco diferente dos grandes centros. No seu romance, a autora narra o dia a dia da classe média e da nobreza rural. E ela faz isso em uma época que as novelas de ação, que acontecem muitas coisas, por exemplo, quando você pega Evelina é um livro que muita coisa acontece em poucas páginas, ela tenta o caminho contrário. Ela escreve então o que nós chamamos de Novel of Manners, que novelas de costumes, onde ela narra o dia a dia bem pacato, ali naquela vila. As compras, as leituras, os bailes. Só que apesar disso, pode parecer que ela estava alheia, mas não. Ela não estava alheia aos problemas sociais que ocorriam em toda a Inglaterra. Ela só não viveu nesse turbilhão problemático que estava acontecendo um pouco distante da sua realidade. Mas mesmo assim, ela utiliza de elementos que nos mostram o que estava acontecendo na Inglaterra durante aquele período. A guerra não estava em Londres, a guerra era fora. O que o povo sofria era a consequência dessa guerra, por exemplo, o aumento dos impostos, a falta de homens. A gente vê em Orgulho e Preconceito a chegada dos soldados e as meninas todas assanhadas. Por isso que, apesar de parecer que a obra não traz reflexões sobre o seu tempo, a autora narra e conta uma história que mostra, que reflete o quanto o que acontecia na época afetava a vida das pessoas. Voltando ao contexto histórico, bom, nesse período a gente tinha como monarca o rei George III, era considerado um tanto quanto excêntrico, para não dizer louco. Ele sofreu uma recaída e seu filho George IV foi nomeado príncipe regente. Esse monarca foi um grande incentivador das artes em geral, arquitetura, literatura, e é por isso que a gente vê uma grande quantidade de obras sendo publicadas durante esse período. A gente tem que lembrar que uma das suas residências, o Royal Pavilion, ele tem uma arquitetura totalmente diferente, inspirada na arquitetura indiana do século XIX. Então a gente percebe aí uma mudança, um monarca diferente, que pensava diferente. Então isso, graças a Deus, permitiu que essas obras fossem publicadas e tantas outras, né, que eu citei antes e que nós temos acesso hoje em dia, graças a Deus. E graças ao George IV. Então, sobre o que trata o livro Orgulho e Preconceito, Monique? Se ele não é um livro de ação, se ele não é um livro romântico, você acabou de dizer que ele não é um livro romântico, então, sobre o que ele fala? O livro Orgulho e Preconceito, ele fala sobre primeiras impressões erradas. Um dos livros mais vendidos em língua inglesa, faz uma crítica à sociedade da época, que era uma sociedade extremamente puritana, hipócrita, que era uma sociedade preconceituosa, que julgava as pessoas pela sua aparência, pelas suas condições financeiras, pelos seus títulos. Eu acho que basicamente todo mundo já conhece mais ou menos do que se trata essa história, né? Começa com a narrativa da mãe dessa família, né, de 5 filhas, convidando, chamando o pai para que ele vá visitar um novo morador, um homem que chegou, um comerciante, que era o Sr. Bingley. Essa mãe precisa conhecer esse homem, porque esse homem precisa conhecer as suas filhas. Afinal de contas, não tem homens na cidade. E ele é um homem que ganha muito bem. Ela chega a falar de quanto ele ganha por ano e que ele vai alugar uma propriedade, que é uma propriedade muito cara, e que talvez ele pretenda comprar essa propriedade. Bom, as famílias se conhecem. Bingley conhece todas essas filhas da família Bennet. A filha mais velha, que é a Elizabeth Bennet, é totalmente diferente das outras irmãs. Ela tem ideias diferentes sobre o amor, sobre o casamento. Até que um dia o Bingley decide fazer uma festa, né, um baile. A irmã dele chega nesse baile, cunhado, e o Mr. Darcy, que é muito amigo do Bingley. A primeira impressão do momento é que o Mr. Darcy conhece a Elizabeth é a pior possível, porque ele acha ela feia, desagradável, ela debocha dele, ela não se sente
em nenhum momento afetada com o tratamento bem delicado que ele tem para com ela. E os dois passam a viver nesse pé de guerra. Ela em nenhum momento demonstra gostar dele e ele começa a se encantar com o jeito dela. Eu percebo que nas adaptações a gente tem uma mãe muito interesseira, que parece uma histérica, e um pai que... o pai compreensivo, o pai à frente do seu tempo. E isso gera nas pessoas que leem esse livro uma sensação que eu imagino que seja diferente do que a Jane Austen tentou passar. Quando você lê, você percebe uma parte, inclusive, que a Jane Austen fala sobre a ausência da personalidade, a ausência de atitudes do pai. Pra mim, o pai não é um cara gente boa, maneiro, à frente do seu tempo. Pra mim, ele é um cara ausente, que evita o confronto, que faz as coisas que a mãe pede pra que ele não se aborreça. Então ele evita o aborrecimento. Só isso. E a mãe, como ela se sente sobrecarregada, ela acaba tendo alguns comportamentos até engraçados, gente. Eu ria muito com os diálogos, o que ela falava, mas é muito compreensível. Pessoas que odeiam essa mãe. A mulher precisa fazer o que ela faz. Ela precisa ser daquele jeito, porque senão as filhas dela vão morrer de fome. Elas precisam casar. Vamos lembrar que essas meninas, elas não são como a personagem do livro da Charlotte Brontë. Até porque as Brontës também viviam uma realidade totalmente diferente da Jane Austen. Assim como a Jane Eyre. A Jane Eyre, ela vive como preceptora. Ela ganha pelo trabalho braçal. E as meninas do livro da Jane Austen, ao mesmo tempo que elas não são ricas, elas não são pobres. Elas não vivem do trabalho braçal, mas também elas não são prendadas. Por exemplo, elas não sabiam tocar bem o piano, elas não sabiam costurar, elas não sabiam cantar direito. O que essas meninas precisam para sobreviver? Elas precisam casar. Porque nem a propriedade que elas vivem é garantida para elas para sempre. Porque essa propriedade, quando o pai morrer, vai ser do primo delas. E aí, como que elas vão fazer? Essa mãe precisa garantir que essas filhas consigam se casar, senão elas vão morrer de fome. Acontece um fato que eu não vou falar aqui, porque pode ser spoiler. E a Elizabeth diz o seguinte: estava louca para chegar em casa, para ouvir, ver e estar presente, para compartilhar com Jane as atenções que agora estavam todas sobre os ombros dela. Numa família tão anarquizada, com um pai ausente, uma mãe incapaz de fazer nada, que exigia cuidados constantes. E daí eu fiquei me perguntando se essa ausência era relativa à presença ou à falta de posicionamento. Daí eu peguei o livro para ler em inglês, porque nessas horas é bom a gente comparar as traduções. E aqui ela fala o seguinte: In a family so degenerate, a father absent. E aí, absent também pode ser, eu coloquei aqui no dicionário de significados, meaning pode ser not present in a place, in an occasion, on a part of something, ou então an expression or manner showing that someone is not paying attention to what is being said or done. Uma pessoa pode não estar prestando atenção e pode estar alheia a uma coisa que está acontecendo. Então eu percebo que a Jane Austen, ela não tira em momento nenhum a responsabilidade desse pai como alguém ausente, absent, na vida dessas filhas, né? Parece que ele não se importa, ele não quer se estressar. Ele não quer se estressar, as coisas vão acontecer. Tem até uma parte que a mãe fala o que vai ser dessas filhas se ele morrer, onde que elas vão morar, porque a casa vai passar pro Sr. Collins, naturalmente, né? E aí ele diz: torça pra que você morra primeiro. Então aí a gente percebe o quanto esse homem era negligente, muito negligente. Se não é essa mãe insistir que ele vai visitar o Sr. Bingley, que ele vai convidar ele para o jantar, elas não teriam conhecido os seus respectivos maridos. Então eu acho que a partir daí a gente já pode ter uma noção do quanto que a Jane Austen, nos detalhes, nos mostra o comportamento humano e as críticas que ela faz a esse comportamento. Os filmes colocam muito romantizado o comportamento do pai, que para hoje seria um pai maravilhoso, mas hoje a gente consegue viver do nosso trabalho, não é? Vamos lembrar que no contexto que elas vivem, que é uma classe social com determinados privilégios, não casar não é uma opção, porque elas não podem viver do trabalho delas, elas não sabem o que fazer, elas não têm o que fazer, elas não têm uma profissão
elas não são hábeis em nada. Elas foram criadas para casar. E nesse caso, a ideia do casamento pressupõe a idealização do amor. A mulher, ela precisa de um homem que tenha posses para que possa sustentá-la. Acontece até um fato com a amiga da Elizabeth, que é a Charlotte Lucas. Ela julga a Charlotte por escolher a estabilidade ao invés do amor ao se casar com o Sr. Collins, uma das mulheres mais sensatas dessa história. A Elizabeth, apesar dela ser uma mulher muito inteligente, ela age por impulso em algumas circunstâncias. Tanto que você vê ela defendendo algumas pessoas por terem algum tipo de comportamento e ela julgando outras por terem exatamente o mesmo. Ela faz isso com a Charlotte Lucas. Mas eu entendo completamente porque a Jane Austen também não quer colocar a Elizabeth Bennet como uma santa, como uma mulher perfeita, mas uma mulher de verdade, que vai ter os seus acertos e os seus erros. E quando ela descobre que o Sr. Wickham vai casar por interesse também, ela não julga, ela acha isso normal. Ela julga a amiga por fazer isso, mas ela aprova até o comportamento do Sr. Wickham por fazer a mesma coisa, né? E não cria na Elizabeth Bennet uma super-heroína perfeita e que também vai cometer os prejudices, né? Os preconceitos. E o livro tanto fala, a gente encontra muitas vezes a palavra orgulho e preconceito, repetidas vezes. Algumas pessoas dizem, o orgulho é a Elizabeth Bennet e o preconceito é o Mr. Darcy, mas não. O orgulho e o preconceito está nos dois. Por isso que eu falo que essa história é sobre primeiras impressões erradas. A gente tem primeiras impressões erradas de todas as pessoas, da grande maioria das pessoas desse livro, né? Eu acho muito interessante a construção dos personagens que a Jane Austen fez nesse livro. Bom, vamos lembrar também que nessa época, o que estava acontecendo? Você tinha uma ascensão de uma burguesia que não possuía títulos e uma aristocracia falida. E essa aristocracia baseava muito o seu poder no seu sobrenome. E aí você tem a burguesia buscando esse sobrenome. Então você tem muitos homens com dinheiro buscando casar com mulheres que tinham o nome. Eu percebi uma coisa muito diferente, porque eu li esse livro e logo depois eu li O Professor, da Charlotte Brontë. Aqui a gente tem uma busca pela questão do sobrenome, da aristocracia. As pessoas se sentem muito honradas, né? De serem fulano de tal. A gente tem aquela senhora Catherine de Bourgh, que é idolatrada pelo Sr. Collins, né? Aqui a gente tem a história de homens que cresceram por conta do seu trabalho braçal e que ojeriza homens da aristocracia. Eu achei bem interessante, assim, esse paralelo entre as duas histórias, entre os dois momentos, né? São livros de épocas diferentes, até contextos diferentes, né? Geograficamente falando, né? Esse livro aqui ainda vai ser resenhado aqui no canal. Bom, acho que depois disso deu pra vocês terem uma noção porque que eu disse que Orgulho e Preconceito não é um livro romântico, né? Não é uma história romântica. É uma história para todos lerem. Eu tento desmistificar essa questão do romântico porque muitos homens evitam ler esse livro porque acham que é uma literatura de mulherzinha e não é. É um livro sensacional, sério, gente. Leiam, deem uma oportunidade e se você já leu, tenta reler ele com outro olhar para que você possa notar o quanto que a história de amor é em segundo plano e a crítica social é sim o que a Jane Austen mais queria abordar e focar aqui nessa história. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. A gente se vê amanhã. Tchau!